Só fazer um adicional aqui que me ocorreu depois que eu achei importante. O que é essa questão da experiência? Porque dentro lá das pesquisas que eu venho fazendo não tem só a ver com a parte da religião, mas essa teve um papel fundamental ali num processo de experimentação. É que dentro dessa questão da experiência, se ela vai passando pela cultura, né, e muitas vezes ela vai passando como cara de experiência, porque lembra que ela vai passar na cultura, então vamos primeiro discernir assim, tem a experiência, se a gente for estudar lá no desenvolvimento dos povos, mitologias e religiões, tem as experiências que seriam assim, que elas vão virar o rito, mas que elas vêm vindo de um momento onde o indivíduo, o ser humano, ele não entende certas coisas, então ele vai criando respostas ou possíveis referenciais de comunicação que vão servir desse referencial simbólico de conexão para tentar achar essas respostas do que não se entende, né? E que não necessariamente seria uma experiência no sentido de experiência mística, né? Em todos os movimentos da história onde alguém teve algum tipo de movimento bem fora da casinha que fez alguma diferença em termos coletivos muito grandes e que tem a ver com o processo espiritual, né? com espiritualidades. Então tem essa parte da experiência que foi lá construída para tentar ter um entendimento daquilo que não se entendeu, e é um primeiro processo de elaboração, que é onde o ser está no eu sei que não sei, está indo para isso de alguma forma. E aí chega em algum momento que a gente tem uns indivíduos dentro de várias culturas, de várias formas diferentes, que eles têm a experiência, algum tipo de experiência bem fora do comum. Só que a experiência que eles tiveram, pode ser que tenha várias outros que tenham tido e que não estão dentro de uma citação comunicativa extraordinária, né? Mas tem vários outros que não têm a experiência, ou que eles tenham um referencial que desenvolve algum tipo de rito para encaminhar nessa experiência. E o que acontece? Boa parte das pessoas que se engajam, seja lá em qual referencial que vai desenvolver essa questão espiritual, uma boa parte das pessoas, tem alguma parte de pessoas que vai estar buscando a experiência, né? E alguns querem só resolver um problema momentâneo. Mas para aqueles que estão buscando a experiência, então aí já tem um processo assim, em termos de prática, que é quase como se fosse um garimpo dentro do próprio estrutura religiosa que a pessoa acaba tendo que fazer, certo? Porque ao passo que a ritualística que vai tentando ser a comunicação para explicar, vai por ali a experiência, ela vai interagindo com todos esses que não estão tendo a experiência, mas eles também estão interferindo de alguma maneira nesse processo da visão de como seria essa experiência, sem ter tido a experiência profunda, sabe? Uma pessoa que faz uma cura. Eu não tô falando isso só como uma pessoa que tipo ficou lendo o livro, que também é importante, tem os relatos e tem aquelas pesquisas, né, que eles vão fazer, e faz com um meditante, faz com outro que tá fazendo outro rito e várias, né, algumas formas diferentes para ver como é que aquilo se elabora no campo mental. Tô falando de ter experiência, de repente, tipo, tá com uma dor assim, e depois eu entendi a origem informativa daquilo e é como tirar com a mão. Porque eu sei qual é a origem informativa daquilo, não é daqui uma semana, daqui um mês. É tipo, assim, ó. Entendeu? E isso, em alguns processos mais profundos, sem estar relacionado com nenhuma ritualística no sentido material, ou ter que estar no grupo para convencer alguém. Entende? É tipo chegar num estado de consciência. Então, e algumas experiências dessas tá em terrenos religiosos diferenciados. Então ali deu para ter uma noção maior desses afunilamentos do banco de dados do indivíduo, e algumas vezes que a gente vai se relacionando também com o processo, digamos, de sombra do que estava ali guardadinho, né? E
também na interação com o outro, aprendendo a lidar com a sombra do outro, no sentido de identificar e certas coisas no processo de relação, né? Então, dentro dessa questão de experiência nesse terreno específico, né? Então, não é igual à cultura, por exemplo, o rito passando ali. Tem esse garimpo, digamos assim, a se fazer, né? Em algumas estruturas, não são todas, tem muitas condicionantes, às vezes. E lógico que as condicionantes, elas são boas para alguma coisa, não vou falar só ali, condicionantes em termos gerais, a gente tem condicionantes para fazer uma direção de processo afunilativo, mas que são condicionantes que meio que enredam de volta para dentro de um mesmo processo. E às vezes, digamos, a resposta que a pessoa precisa e que está elaborando todos os seus processos que estão dentro do seu campo psíquico, mental, emocional, né, elas já não estão ali. E aí, então, tipo, tem que se liberar dessas condicionantes, né? Então, por exemplo, às vezes precisa de um conhecimento tal, mas um medo que foi imposto ali já pode ser um prejudicial. E ainda tem o que não falam às vezes, que são os processos de somatização, né? E do próprio processo de limpeza, que em algumas experimentações que eu tive, ele gera um desconforto físico, né? Então, e aí eu tive um discernimento desses desconfortos físicos, que eles são do próprio processo de, digamos, depuração, febre, coisas assim, e outras coisas que não são. Então, e essa é a parte que, se for só em termos de ficar falando e filosofando, quem não teve a experiência não tem como tratar disso, e que, para quem não conhece esse processo experimentativo, às vezes fica um negócio vago, assim, da pessoa não entender do que se trata, mas porque justamente por causa dessas condicionantes, às vezes a pessoa tem desconfortos físicos gerados no próprio ambiente religioso que ela se encontra, para manter a pessoa enredada dentro de uma estrutura onde ela só possa ir até certo ponto de conhecimento e experimentação. E aí que vem o delicado, é que muitas vezes a pessoa ali precisa negar a própria experiência. E aí que é o ruim, porque a pessoa não consegue desenvolver. Eu falei lá do trajeto, só a pessoa conhece toda a estrutura de crescimento dela. E aí alguém vem falar para a pessoa, por exemplo, que uma coisa do aprendizado dela, que não é ruim, é ruim. Entende? Que de repente, uma visão só preconceituosa ou com ausência de informação. Ou em terrenos onde tem práticas que ali, né, todo mundo fala, vamos fazer o bem para todos, mas tem umas práticas onde permite-se, tipo, se alguém chegar lá e falar, faz tal coisa pro fulano lá, eles fazem, e tentar confundir a questão da escolha do indivíduo que fez aquilo com todo aquele referencial religioso, etc. Ou então, sabe, muito específico. Então, isso é ruim, né? Porque daí o outro que não fez e que não foi por um trajeto desse, que não fez uma escolha ruim e às vezes nem mesmo na mesma, digamos assim, estrutura religiosa não foi nunca orientado a fazer nenhuma coisa ruim, ficar com uma impressão de que aquilo é ruim, porque alguém gerou uma ideia de que tudo ali é ruim. E tem algumas coisas em alguns específicos segmentos que de fato eles têm, né? Essa questão que eu falei que é dessas condicionantes, que elas são muito pesadas. E aí de repente a pessoa se relaciona com conteúdos novos e quer tipo pôr um band-aid que não tem como, porque gera conflito, dissonância, né? Dissonância não tem assim, não tem como encaixar na marra, né? Então, tipo, que seriam os protocolos, digamos que a pessoa dá um protocolo que não é adequado fazer uma coisa tal, mas dentro da reza daquela pessoa tem muito pesado alguma coisa naquele sentido, né? Então tem assim, tem um bocado de nuances assim que elas só são entendidas dentro de um processo experimentativo. E que eu achei bastante interessante. Eu não acho que tipo alguém que pesquisa só e não tem o processo experimentativo não seja eficiente de fazer uma boa pesquisa.
Mas tem que ter uns garimpos, né? Porque também até aí tem, por exemplo, umas estruturas que a pesquisa só puxa sardinha lá para essas estruturas, sabe? Que enreda em volta, tipo, fica fazendo voltar só ali, porque o que tá fora dali não é do bem e tal, umas coisas assim. E tem essas coisas da negação do desenvolvimento, né? Então, é como se negasse o fator de aprendizado da pessoa para tentar encaixar ela no processo de grupo. E dentro daquelas questões que eu falei de tipo ter umas sensações não agradáveis, isso normalmente é um fator que agrega valor para aquelas informações não agradáveis. Então é isso, tipo, para agregar para entender esse processo em termos práticos, porque quando a gente só tá falando disso, tem um monte de pessoas que estão assistindo e as pessoas não têm essa, entende? Tem mais é assim, eu acho isso, eu concordo, eu não concordo. Agora tá ali em termos experimentativos é outra coisa. E aí eu vou desmembrar aqui 2 pontinhos, seria um é tá ali, você tá com um grupo e você tá aprendendo coisas, que é bem legal, que você tem as referências de aprendizado das pessoas. Mas depois você tem a sua individual. E pode ter trajetos, por exemplo, que a gente quer passar, que naquele próprio ambiente as pessoas não estão afim. Entendeu? Tipo, não, eu quero saber isso e tudo que vem pra mim me fala, você pode saber, tá aberto pra saber. E a outra pessoa fala, não, porque, né, não vou nem reproduzir as falácias, mas, tipo, bota algum blocos ali. E normalmente com fragmentações, né, não tem um conhecimento muito vasto de interação de vários fatores de diferença, de experimentação, inclusive naqueles processos que eu falei do desenvolvimento da elaboração emocional. Então, ali em loco já é outra coisa do que só quando a gente vai e vê alguém falando no YouTube, eu vou pegar um vídeo ou eu vou numa palestra, né? E as pessoas elas vão passar um pouco da impressão que elas estão tendo, da experiência que elas tiveram, etc. Mas ainda assim, o que é ali? É o processo comunicativo que está informando. Mas aí tem a prática do indivíduo. E a prática do indivíduo inclui um monte de coisas muito, dependendo do tanto que a pessoa se propõe aí, muito particulares, né? De ver com clareza detalhes das emoções, entender melhor como elas funcionam, que mecanismo que faz, por exemplo, um gatilho de ativa e desativa, né? E nem todas eu vi nesses processos de grupo desenvolve essa questão. As pessoas desenvolvem meio que uma coisa assim, do fala, evoca, mas não assim de atinar, sabe? Aqui eu, na minha cabeça, com a minha pessoa, putz, senti isso, mas nada a ver. E o pensamento, e o sentimento. Entende? Na experiência, essas coisas são mais claras dentro do processo experimentativo. Né? E mais essas nuances, principalmente, que eu acho que é onde não falam muito, que é dos desconfortos, que tem tanto dos processos de limpeza, né? E quanto daquilo que eles vão chamar de somatização. E ainda tem as nuances dentro da própria estrutura de um único segmento, por causa daquela questão que eu falei dos dados, entende? Eu vou lá, eu pego um livro, eu tenho aqui livros pelo menos de umas, sei lá, 10 religiões diferentes. Mas uma pessoa que lê aquilo ali, ela tem várias outras informações que não são da religião, tá? Mas que ajudam a desmembrar pensares que tipo, se a pessoa ficar lendo só aquilo ali, ela fica enredada só aquilo ali. Então, tipo, se eu não tenho um outro processo sabe, que me permita ali transitar outros caminhos de comparação para depois eu rever e repensar aquele processo, aquilo não evolui, digamos assim, né? É um processo atualizante de aprendizagem dentro do rito, do que ele permite que a gente se elabore, né? Dentro do que você vai chamar de iluminação, de ter essa clareza, de ter autoconsciência das questões faladas e de ter prudência também, né? Porque quando a gente está elaborando essa questão emocional, se a gente se permitir toda hora, não é que vai ficar toda hora mudando aqui, né? E eu já tive essa experiência. Mas tá toda hora
ter um processo reativo, instantâneo, é nessas horas que às vezes a pessoa não vê os detalhes da onde ela podia elaborar melhor a percepção daquilo que está emergindo, para tentar entender os mecanismos de ativação e ativação, cada um de si, tá? Cada um de si. E esses papos de, somos todos um, nessas horas, tá? Que você está se elaborando, não é bem assim que funciona, porque, tipo, tem a estrutura da pessoa que está se elaborando. Então, somos todos um dentro de algumas circunstâncias. Mas a gente faz a mesma escolha? Não. Né? E aí, tipo, o que vai entrando e o que vai sendo comunicado, o que a gente se permite aprender, então, não é igual. Então, não tem como todas as pessoas, mesmo estando numa mesma religião, ou no mesmo processo de qualquer coisa, psicologia, sei lá, qualquer coisa que o ser está se elaborando internamente, ser trabalhado da mesma forma, como se a gente fosse tudo igual aí. Por quê? Porque senão o processo pode não se elaborar adequadamente, entende? Tem pessoas que não têm escassez de alguns aprendizados, tem de outros. E aí aquela que tem a escassez do aprendizado que eu já tenho, se ela tentar se elaborar ali como, tipo, se convencendo de que é igual a mim, perde de olhar para ela mesma o que é aquela escassez muito particular que ela precisa ver. Entende? Então é bem delicado passar nesses terrenos. E mesmo quando a gente vai passando, né, e vai aprendendo, aí muda de terreno, não porque tá, tipo, não sei para onde eu vou, mas porque esgotou um aprendizado em um e aí eu ainda tenho coisa para aprender e ele tá em outra coisa, em outro lugar. E aí eu me movo para lá. É para ir desenvolvendo melhor as outras questões que vão emergindo, que fazem parte do processo de lapidação pessoal, desse auto-tomar consciência. Mesmo nesses processos de movimento, tem uma elaboração, mas naquela coisa que eu falei do não negar a si mesmo, também não negar o aprendizado, entende? Tem algumas coisas, tipo, você passa o trajeto, tem um aprendizado ali que fez uma diferença. E não necessariamente é nesse fato, eu aprendi porque eu passei por ali, eu fiz tanto mal, porque era aquela religião, não sei o que lá. Eu sei disso, eu tô falando por causa de preconceito com algumas religiões, né? Não, nem todo mundo é assim. Entende? Tem gente que transita, então vamos só ter um discernimento que eu tô falando, e aí a pessoa, por exemplo, a pessoa tá fazendo uma transferência de jurisdição, não entendeu, ainda não elaborou consciência. Então, de uma pessoa que tudo vai tomar lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Fala, não, vou me melhorar. Aí ela vai pra sei lá, pra macumba. Ela fala, peraí, que você vai ver onde que meu santo vai te botar. Aí, não, vou me melhorar. Aí ela vai lá pra evangélico, por exemplo. Peraí que você vai ver que meu Jesus vai te fazer, que vai botar no lugar. Aí ela vai lá, sai dali, vai lá na católica. Aí na católica afoga o santo de bota a cabeça no potinho e fica torturando lá. Peraí que você não me atender, você vai ver o que eu vou te fazer. Então, tipo, não teve um processo de elaboração de consciência. Você entende? Eu dei um negócio bem cru, assim, mas o padrão de comportamento, de entender, não mudou nada. Entende aquele negócio que eu falei de ficar, você tem uma referência litúrgica que vai te direcionar para algum crescimento, e com aquele discernimento que eu falei do processo cultural, processo experimentativo, dos trechos que são ainda o ser humano tá lá, indo por não sei que não sei, aí depois saber que não sei, aí depois começar a saber o que eu quero saber, né, e ser humano passando ali. Então, aí no exemplo que eu dei seria meio que não desenvolveu. Enquanto que tem outras circunstâncias que a pessoa vai passando justamente porque desenvolveu. Entende? Chega um momento que as necessidades, as exigências internas, digamos assim, de termos éticos até, muitas vezes, de querer ter discernimento de algumas coisas com mais propriedade, com mais lapidação, com mais clareza, né? As respostas não estão mais ali naquele terreno. Então, né? A pessoa começa a se mover para outras áreas.
que pode ser outros terrenos, religiosos no caso, ou pode ser outras áreas do conhecimento. Entendeu? Então, só um arrematezinho.